Vamos lá. Aprender um pouco sobre a tecnologia MLPE. Então, o que de fato é o MLPE? Então, o MLPE é uma sigla aí para Module Level Power Electronics, tá? O que significa isso? É uma eletrônica acoplada aos módulos fotovoltaicos, né? Então, é uma tecnologia ali acoplada aos módulos, né? E você tem dois grupos distintos, né, de MLPE que a gente coloca. Né? O primeiro deles é, de fato, o otimizador de potência. Né? Então, o otimizador de potência, qual é o trabalho dele? Né? Ele faz um trabalho de MPPT. Né? Então, como vocês sabem e têm acompanhado aí nos nossos vídeos, a importância da MPPT, o otimizador de potência ele funciona como uma MPPT individualizada, né? Ou seja, é uma MPPT em cada módulo, né? Para extrair o máximo de que cada módulo pode fornecer para o seu sistema. Então, essa é a função básica aí do otimizador de potência. Ele também é um dispositivo para o Model Level Shutdown, esse desligamento de módulos. Tá? Para que serve isso também? Essa é uma questão de segurança que esses equipamentos têm. Né? Então, no momento que é percebido ali, por exemplo, fogo, né, um princípio de incêndio, alguma coisa do tipo, esses módulos, né, os otimizadores, são capazes de desligar, né, ou reduzir a potência e deixar a tensão muito baixa em cada módulo. Tá? Então, ele consegue reduzir essa tensão, né, e não deixar ali os módulos produzindo energia. Então, por isso que chama esse shutdown, é como se o módulo desligasse. Tá? E eles são acoplados, né, junto à caixa de junção do módulo. Então, esses equipamentos eles podem ser conectados individualmente em cada módulo, mas também podem ser a cada 2 módulos, a cada 4 módulos. Existem alguns tipos diferentes de otimizadores. Tá? Além disso, eles são equipamentos tolerantes ao sombreamento e o mismatch. Então, frequentemente você vai ver esse tipo de tecnologia ligada aí a essa questão do sombreamento. É um sistema contra o sombreamento, né, e contra o mismatch. Tá? Então, esse seria o principal objetivo deles, né, dos otimizadores. Esse é um grupo. Tá? Esse é um grupo de MLPE, que são os otimizadores. O segundo grupo é justamente os microinversores. Aí aqui já é um pouco diferente. Os microinversores, como o próprio nome diz, ele trata-se de um inversor, tá? Então a principal função dele é realmente converter a corrente contínua que o módulo produz em corrente alternada. Tá? Isso também pode ser individualmente, assim como o otimizador. O que eu quero dizer quando eu falo individualmente? Ele pode ser acoplado em cada módulo ou em grupos de módulos, ok? E ele também possui essa característica da MPPT individualizada, né? Ou seja, você acoplou um microinversor em um módulo, ele vai extrair o máximo daquele módulo e já converter diretamente ali, logo abaixo do módulo. Um dos benefícios que é bacana, tá, nessa questão do microinversor é a fácil expansão do sistema. Porque aqui o sistema, você pode ir acoplando módulos em módulos, você não tem que se preocupar em construir strings, etc. Tá? Então, você aí tem uma flexibilidade legal nessa questão do microinversor. E também ele tá muito ligado a essa questão da tolerância ao sombreamento e ao mismatch. Tá? Esses são os fortes argumentos, né, que o MLP tem. Ou seja, é um sistema completamente
contra essa questão do sombreamento e o mismatch, ok? Mismatching seria ali a ideia de você trabalhar com módulos, um sombreado, o outro não, ou módulos de fabricantes diferentes, módulos de potências diferentes, né, que causam esse mismatch, tá? Mas vamos olhar em detalhes, tá? Um pouco sobre essa tecnologia. Então, alguns fatos sobre MLPE. Né? Então, assim, a gente entendeu como cada um deles funciona, né? Entendeu os benefícios de cada um deles, mas eles têm alguns fatos aí intrigantes para a gente notar. O primeiro deles, quando você tem um projeto, é justamente a quantidade elevada de componentes. Então, como vocês viram, essa tecnologia ela trabalha muito individualizada, né? E vocês sabem que quando você tem aí um sistema fotovoltaico, você vai ter aí 10, 15, 20 módulos, pelo menos, né? Ou seja, você vai trabalhar com uma quantidade elevada de componentes. Né? Isso a gente está falando ainda de sistemas pequenos, né? Tem muita gente que ainda questiona sobre sistemas maiores, tá? E aí tudo se torna ainda mais complexo, ok? Um ponto que chama muito atenção nessa questão dos MLPE o que a gente quer dizer com essa questão? A gente começa a colocar muitos conectores no sistema. Para quem viu na semana, acho que foi semana retrasada, se eu não me engano, tá? Até o canal Solar fez um webinar justamente sobre essa questão de conectores MC4, né? E ficou bem claro como é importante a gente se atentar a essa questão dos conectores. A gente vai falar disso aqui mais para frente, né? Mas fiquem com esse tópico na cabeça por enquanto, ok? Outro ponto é a questão dos custos elevados. Então, uma vez que você está adicionando uma quantidade elevada de componentes, o seu custo, consequentemente, vai subir. Tá? Então, é fato de que um projeto convencional aí, com inversores string tem um preço diferente de um projeto com MLPI. Tá? Não é novidade. Um outro ponto é a redução da confiabilidade, né, devido ao grande número de componentes. Esse é um outro tema que a gente vai abordar também. Por que a redução da confiabilidade? Né? A gente vai entender aí essa questão do número de conectores do sistema e como a taxa de falhas compromete o nosso sistema de uma maneira aí que vocês nem imaginam. Tá? A gente vai entrar também nesse tema mais para frente. E, finalmente, o aumento do BOS, que é o Balance of System, ou seja, tudo aquilo que compõe o sistema fotovoltaico, né, que você tem que se preocupar. Né? Então, de uma forma geral, a gente aumenta muito os custos de todo o sistema. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala aí, que era um dos primeiros tópicos que a gente comentou, quando a gente fala do número de componentes do sistema, vamos pegar aqui esse exemplo considerando o seguinte. Considerando que eu tenho um sistema fotovoltaico de 6 kW. Tá? Então, eu tenho aí 20 módulos de 300 watts. Como é que fica a topologia do meu sistema quando eu utilizo um inversor string? Né? Eu vou precisar de quantos inversores para um sistema de 6 kW? Né? Vamos pensar numa situação convencional. Tá? Eu vou precisar de um componente. Tá? Isso aqui a gente não está contando os módulos. Né? Então, a gente está considerando aí, por exemplo, os inversores. Os módulos a gente vai ter que ter de todo jeito. Okay? O que eu estou agregando a mais no meu sistema? Primeiro ponto, nesse caso, seria um inversor.
consegue fugir. Eu vou precisar de um inversor para converter a energia. Ok, 100%. Quando eu vou trabalhar com um otimizador, né? Então eu vou utilizar essa solução aqui de otimizador de potência. O que eu preciso? Eu vou precisar de 20 otimizadores, tá? Então, considerando aí no caso que eu vou querer um sistema extremamente efetivo, que esse cara ele vai gerar muita energia, então eu vou otimizar cada módulo individualmente. Então eu vou precisar de 20 otimizadores e um inversor. Por quê? O otimizador ele é corrente contínua. Então ele busca o ponto máximo de potência do módulo, continua em CC e vai jogar para o inversor converter. Né? Então, nesse caso, quantos componentes eu tenho a mais? 21 componentes. Okay? Mas nesse caso, você optou pelo microinversor. Você acha que o microinversor é melhor? Então, eu vou trabalhar com microinversores. Nesse caso, eu também vou trabalhar com microinversores individualizados, ali, né? Um para um. Quantos componentes no sistema? 20. Nesse caso, o microinversor mesmo já faz a conversão de energia, então eu não preciso agregar mais um inversor ao sistema. Então fica claro aqui a quantidade de componentes a mais que eu estou adicionando ao sistema, certo? Então aí a gente começa a gente pode puxar aqui o seguinte gancho, né? Quais são os impactos dessa quantidade de componentes a mais no custo do meu sistema como um todo, né? Então a gente tem a seguinte mensagem aqui. Até 10 kW, né? Se a gente for pensar em os sisteminhas residenciais até 10 kW, normalmente a gente vai utilizar um inversor para cada 10 kW. Então, seja um sistema de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, de 10, a gente normalmente vai ter um inversor. Com a tecnologia MLP, em média, para cada 10 kW, a gente vai trabalhar aí com pelo menos 30 componentes. Ou seja, eu estou partindo de um equipamento para pelo menos 30 equipamentos que podem ter algum tipo de defeito na minha planta. E aí, com isso, eu tenho a seguinte mensagem. Eu tenho 30 vezes menos chances, né, de problemas encontrados quando eu trabalho com um inversor. Tá? Então, assim, vocês sabem, são equipamentos eletrônicos. Equipamentos eletrônicos expostos ao tempo, né, expostos ao clima e etc. Expostos a todos esses contratempos. Então, assim, aqui é probabilidade. A gente está falando de pura matemática. Se eu tenho um componente e eu tenho 30, a minha chance de erro, quando eu tenho 30, é 30 vezes maior. Certo? Então, essa é a ideia aqui. Como que eu mostro isso aqui para vocês, de fato, em uma situação real? Tá? Olha isso que legal. Vamos considerar aí, então, esse mesmo sistema de 6 kW. Tá? Vamos imaginar que você, instalador aí que está ouvindo a gente, você é um instalador de sucesso, a sua empresa tem ido bem, você tem feito aí em torno de 8 a 9 sistemas por mês, né? Vamos pensar aí. E no total você vai chegar em torno de 100 sisteminhas por ano, tá? Aqui só para facilitar a conta, tá? Mas também não é nada muito fora da realidade, ok? Então vamos imaginar que vocês têm aí em torno de 100 projetos ao ano, numa média aí de 6 kW. Isso vai dar, em média, a instalação de 2.000 módulos no ano. Então você vai ter que trabalhar aí com 2.000 módulos em um ano, ok? Agora, vamos supor o seguinte: a nossa taxa de falhas, né, aqui na Fronius, ela gira em torno aí de 0,5%. Tá? Ou seja, 0,5% dos inversores que são vendidos, eles acabam retornando aí para algum tipo de reparo. Ok? Traduzindo isso em visitas técnicas, né? Ou seja, manutenção.
quando a gente fala de manutenção. No meu sistema convencional, ou seja, estou trabalhando aí com um inversor da Fronius, por exemplo, eu vou ter menos do que uma visita técnica por ano. Uma manutenção ali para acabar atendendo o cliente. Tá? Porque eu tenho 0,5%. Minha taxa de falha é 0,5%. Tá? Pode ser maior que isso? Pode ser de 1%. Mas ainda assim você vai ter o quê? Uma visita técnica para ser realizada por ano. Né? Tem que prestar essa manutenção. Se a gente falar de MLPE, que a gente viu, né? Supondo tá, que o MLPE tenha o mesmo nível de confiabilidade que os nossos inversores. Quantas vezes por ano eu vou ter que fazer visitas técnicas? Mais do que 10 visitas técnicas por ano. Ok. Se você achar que não é pouco, é só a gente pensar que a cada mês você tem que dar uma manutenção em algum cliente. Né? Agora vamos supor o seguinte: se você achou, mas essa taxa aí de falhas da Fronius está muito baixa, não é bem assim. Então a gente tem um outro cenário. Vamos supor aí que a nossa taxa de falhas seja de 2%. Tá? Então a gente subiu aí. Porque você ficou desconfiado, a gente subiu. Quantas visitas técnicas eu tenho que fazer no ano com uma taxa de falhas de 2%? Duas visitas técnicas. Duas visitas técnicas em 12 meses. 12 meses. Tá? Se a gente subir isso daí para os MLPs, eu chego em quê? Em 40 visitas técnicas por ano. É mais do que 3 visitas ao mês. Né? Ou seja, você instala um sistema, na semana seguinte você tem que ir lá fazer uma manutenção naquele sistema que você fez há 2, 3 meses atrás. Ou seja, se um componente desse tiver um problema, você vai ter que ir até o cliente. Não adianta. Você vai ter que prestar essa manutenção. Okay? E quando a gente fala desse prestar manutenção, fazer visita técnica, etc., o que isso implica? Beleza, é só trocar o produto. Não é bem assim. Essa questão de trocar, né, implica em primeiro, né, você vai ter que adquirir um novo produto, né? A gente nem acabou incluindo aqui, mas isso vai implicar em uma viagem ao cliente, tá? Então você vai ter custos aí de transporte. Isso vai implicar um trabalho com escada, com EPI, trabalho em altura, pessoal qualificado, tá? Porque os MLPs eles estão junto aos módulos. Tá? Então você vai ter que subir lá no seu sistema e prestar uma manutenção. Tá? Você não tem como fugir disso. E vamos imaginar o seguinte: e se o MLP, você fez aquela mesa bonitona, tá? 3 fileiras de módulos, e o MLP que teve o problema está bem no centro. Como que você faz essa manutenção? Você vai ter que desconectar e remover outros módulos, ou seja, você vai perder muito mais tempo, né? A hora, o homem aí do seu funcionário vai ficar ali, vai aumentar, né? E querendo ou não, se você acabar desconectando módulos e outros módulos para ter acesso, né, a determinado MLP que teve algum tipo de problema, isso pode ocasionar, né, uma troca de estruturas. Por quê? Vamos imaginar que você foi ali naquele seu sistema que você instalou há 6 meses atrás, tá? Ou até um ano, vamos imaginar. A gente não sabe a qualidade das estruturas que você utiliza, né? As estruturas que esse cliente trabalha. Né? E assim, essas estruturas, né, os fixadores, etc., eles ficam expostos ao tempo. Né? Então, isso aqui, você às vezes vai ter que acabar trocando, porque você vai acabar danificando uma estrutura, danificar um fixador, né, porque você teve que remover o módulo, né, e aí você vai gastar ainda mais alguma coisa. Você não vai só trocar o componente, você ainda vai ter que colocar estrutura, vai ter que colocar fixador, ou seja, está ficando um pouco pesado, né? E imagina isso multiplicado por 40.
impacto é muito grande. Tá? Então, assim, você tem um impacto financeiro muito grande, né? Você tem também um risco para o instalador. Toda hora você tem o instalador subindo lá no telhado para realizar essas trocas e essa manutenção. Acho que aqui ficou bem claro essa questão da manutenção e dos custos envolvidos com isso. Né? Legal? Então, esse é o nosso primeiro tema, né? Questão dos custos, do número elevado de componentes, então, como isso implica o trabalho. E um outro ponto agora, que esse de fato seria o ponto-chave aí para os fabricantes do MLP, que é o sombreamento e o mismatching. Tá? Nesse próprio webinar que teve semana passada do canal Solar, né, eles se basearam em um estudo realizado aí pela uma universidade lá na Dinamarca. Né? Então, pessoal, se vocês tiverem curiosidade, aqui embaixo, ó, tá, o nome do estudo, ok? Então, vocês podem até tirar um print screen aí dessa tela e procurar na internet, tá? Vocês vão encontrar o estudo é aberto, tá? Não é nada que a gente está criando aqui, ok? E esse estudo, ele realiza um comparativo legal entre inversores string, né, e sistemas com MLP. Nesse caso, ele utiliza um sistema de inversor com otimizadores. Tá? E como ele é feito esse teste? Ele fez uma instalação de solo, tá? Essa universidade fez uma instalação de solo, né? Tem uma orientação aí sudoeste, tá? Porque eles estão na Europa, então eles apontam mais para o sul. Na Dinamarca, angulação de 42 graus, e nesse caso eles separaram aí 3 grupos de 42 módulos, ou seja, os sistemas estão exatamente no mesmo local, exatamente com a mesma orientação, tudo igualzinho. Né? E o que eles fizeram foi criar diferentes cenários e avaliar como cada um respondeu àquelas situações. Ok? O que a gente viu e chamou muita atenção é o seguinte: quase não existe diferença entre os dois. Na verdade, o inversor string ele se comporta, ele tem um rendimento melhor que o MLP, tá? Principalmente nesse cenário aqui. Tá? Então foi feito um cenário completamente sem sombra. Tá? Então o inversor string teve um rendimento melhor. E foi feito também um outro cenário, que seria esse segundo cenário, que é com sombras se movimentando. Então, nesse cenário, como que eles simularam essas sombras se movimentando? Eles instalaram aí, logo à frente aos módulos, esses 2 postes aqui de madeira, que, ao passo que o sol vai se pondo, né, ou nascendo, essas sombras dos postes causam sombra nos painéis em determinados momentos do dia. Tá? Fora, claro, sombra de nuvem, etc. E também os nossos inversores se comportaram melhor. Né? Inversores string com algoritmos inteligentes. Tá? Nesse comparativo, vocês até conseguem visualizar aqui o seguinte: né? Nesse cenário aqui, é o cenário com sombra se movimentando, e num dia ensolarado, com céu limpo, o inversor string, né? Se baseando no inversor string, o quanto se comporta, como se comporta o MLP. Então aqui vocês conseguem ver, né? Nesse cenário, o inversor string, ele, né, se comporta aí pelo, desculpa, o MLP se comporta aí 2%, tem um rendimento 2% mais baixo do que o nosso inversor string, tá? Mesmo com sombreamento parcial. E esse é o principal discurso, né, dos otimizadores e dos microinversores. Tá? Esse rendimento maior mesmo na sombra. Tá? Aqui, assim, a gente está ilustrando para vocês
implica a utilização do MLPE. É claro que o MLPE ele tem seus benefícios. Tá? Por exemplo, quando você tem strings muito complexas, então vamos imaginar que você tem um telhado complexo, uma instalação complexa com muitas orientações, muitas angulações, etc., eu vou precisar usar um MLPE. Não tem como, eu não consigo utilizar uma string bonitinha, entendeu? Assim, você tem inversores como o nosso, por exemplo, com 2 MPPTs, que já te dá uma flexibilidade legal, tá? Fora o algoritmo, né? O algoritmo o MPP Tracker inteligente, né? O algoritmo de localização do ponto de máxima potência. Tá? Então, o MLP tem o seu benefício em determinadas circunstâncias, ok? Mas a gente consegue ver claramente que o nosso inversor consegue produzir mais energia. Tá? Tem curiosidade? Acesse o estudo. Tá? É um estudo aberto. Tá? Não tem só esse estudo, esse é um dos estudos que pegamos, okay? Para vocês consultarem. E por que o inversor string, nessa situação específica, ele se comporta melhor? Né? Porque se fala tanto dessa questão de sombras, etc., por que ele se comporta? Por conta do nosso algoritmo inteligente, né? O chamado Dynamic Peak Manager. Tá? Se vocês não conhecem, nunca ouviram falar, que eu acho difícil, né? Porque a grande maioria aí dos nossos participantes do webinar vem nos acompanhando já há um bom tempo. A gente fala frequentemente sobre esse assunto. Apontem a câmera do seu celular aqui para o QR Code, vocês vão ser redirecionados aí para a nossa página do YouTube da Fronius. E lá a gente tem essa gravação do nosso webinar específico sobre o Dynamic Peak Manager. Tá? Então, ficou com dúvida? Não quer saber como funciona? Acesse esse webinar. De uma maneira simplista aqui, tá? Que esse não é o foco aqui. O Dynamic Peak Manager funciona da seguinte maneira. Quando há uma sombra na string, né, a curva de geração ela fica toda comprometida. Desculpa, aqui na verdade a curva PV, né? Que é a curva que você vai visualizar, que vai chegar no inversor, tá? Ela fica com esses joelhos, né? Ela fica toda quebrada. Por quê? A string tem sombra, compromete o comportamento da curva. Um inversor convencional, ele iria entregar esse ponto aqui, ó, que é o que a MPPT é capaz de localizar. Por quê? A maioria das MPPTs ela não faz uma varredura na curva. Tá? Ela não tem essa inteligência. Ou seja, ele vai te entregar isso aqui. Já com o Dynamic Peak Manager, com sistemas inteligentes, né, de MPPT, ele realiza uma varredura na curva e é capaz de entregar o ponto máximo daquele conjunto. Tá? Ou seja, ele ganha toda essa área, né, toda essa geração a mais. Tá? Que nesse exemplo aqui deu 2.107 watts. Tá? Esse exemplo aqui eu retirei até do canal Solar também, eles fizeram um artigo muito legal sobre o funcionamento desse algoritmo do nosso inversor. Então é muito legal para vocês verem, é uma instituição completamente à parte, que pegou o nosso inversor para fazer testes. Tá? E aí vocês conseguem visualizar legal o funcionamento e entender um pouco mais sobre o Dynamic Peak Manager. Tá? Então, a gente falou da quantidade elevada de componentes, tá? Os custos que implicam de manutenção, e percebemos que nem na geração eles são capazes de superar os inversores com esses algoritmos inteligentes. Legal? Então, acho que ficou claro esses pontos para vocês. Então, nesse momento, eu vou passar agora para o Daniel. O Daniel vai falar um pouco agora a respeito da segurança. Né? Então, a gente falou dos componentes e a gente agora vai falar um pouco a respeito das seguranças, da segurança dos sistemas fotovoltaicos quando trabalhando aí com MLPE. Beleza, Daniel?
Beleza, Ariel, muito bom, muito legais aí esses argumentos, a mensagem que a gente deixa no intuito mesmo de fazer um comparativo, né? Não dizendo que o A é melhor que o B é melhor que o C, mas justamente trazer alguns pontos de alguns estudos, algumas informações, alguns fatos que a gente tem para causar realmente essa dúvida, né? Que até a gente tem, né? A gente trabalha com string inverter, mas o pessoal nas feiras sempre comenta, pergunta, e a gente, como estudiosos aí de tecnologia, a gente também quer aprender mais, quer saber mais, né? E com isso eu vou trazer mais algumas informações para vocês, a começar aí por um questionamento, né? Como que os sistemas fotovoltaicos são responsáveis aí por incêndio nas instalações, né? Como que a gente enxerga isso? Aí a gente trouxe aqui um estudo, tem o link aí embaixo, né? A referência, vocês podem depois buscar também no Google, como o Ariel falou. Esse aí é da TÜV Rheinland, né, que é uma certificadora. Eles trouxeram um caso da Alemanha de 2015, né? Na verdade, aí uma amostragem de 2000 a 2013, 13 anos aí de estudo, com mais de 1 milhão de inversores de sistemas fotovoltaicos instalados, né? 1,3 milhões aí de sistemas na Alemanha. E ele mostra aqui que de todos esses sistemas, né, 430 sofreram incêndio. Tá? Então, isso representa 0,03% dessas instalações, e dentro disso, né, como que foi aí o famoso quem é o culpado, né, da brincadeira aí que a gente sempre fala. Então, a gente tem aí desses 430 casos, né, 210 casos, a causa do sistema foi do próprio sistema fotovoltaico, né, não foi uma causa externa que ocorreu o incêndio, que isso no todo aí representa 0,016%, né? Então, o fator de segurança das instalações, de uma maneira geral, ele é muito alto, né? A gente está falando aqui de 430 casos, mais especificamente 210, que a causa foi do sistema fotovoltaico, num cenário de 1.300.000, né? Então, ainda assim é um fator alto de segurança as instalações fotovoltaicas, né? Lógico que a gente às vezes fica sabendo de um caso que está próximo da gente, a gente instalou, foi um vizinho e tal, mas no todo a gente sempre tem que pensar nesse percentual, né? E aí mostra justamente essa ideia de como esse fator de segurança ele é alto, né? A gente acaba tendo aí uma segurança maior, né? Sem nenhum tipo de risco aí ao ambiente, patrimônio e principalmente à vida, né? A gente tem um segundo caso lá do Reino Unido, 2017, a referência também tem a fonte aí embaixo no slide, para vocês darem uma consultada depois. Aqui já seria por volta de 1 milhão de sistemas fotovoltaicos, né? Foram 58 casos de incêndio nos últimos 7 anos. É um número também muito pequeno, representa aí 0,0058% desses sistemas, né? Então, mantendo assim esse fator de segurança bem elevado, né? E aí tem dentro desse estudo da TÜV, que eu mostrei lá no início, eles fizeram um gráfico, né, mostrando aí o percentual de como que está identificadas as falhas desses sistemas, né? Então, 51% são causas externas, né? Então, a gente já até evidenciou. Na Frones eu só soube de um caso, né, que pegou fogo lá num local e o inversor estava nesse local, né, enfim, ele acabou pegando fogo, mas não foi uma falha nem dos componentes DC, né, foi uma falha mesmo externa, pegou fogo por algum outro sistema, enfim. E aqui a gente tem dentro desse gráfico, dessa segunda metade, vamos dizer assim, desses 49% que sobram, parte AC, né, que é um pouquinho menor, parte do inversor, e o destaque aqui de 19%, né, que são causas identificadas na parte corrente contínua do sistema fotovoltaico. Então, a gente está falando dos módulos, conexão, de cabos, né, uma string box, por exemplo. Então, toda a parte antes de chegar no inversor representa aí 19% desse estudo que foi levantado, tá? Desses mais de 1 milhão de sistemas aí. Então, como é que dentro dos sistemas MLPE, né, essa segurança ela pode ser vista, pode ser identificada, né? Então, a gente trouxe aí 3 defeitos mais comuns que no mundo todo aí ocorrem em sistemas com tecnologia MLPE. Um deles é a questão de utilizar conectores fabricantes diferentes, né? Então a gente bate muito nessa tecla aí. Hoje a gente sabe que no mercado, às vezes até para uma própria empresa, né, dentro da mesma empresa que fabrica módulos, é fornecido lá junto ao kit fotovoltaico
MC4, vamos falar especificamente aqui de MC4, né? É diferente de fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C. Então, nem sempre dentro da mesma linha de instalação a gente consegue utilizar esses conectores iguais, que já é um grande problema que a gente já vai ver mais para frente. A corrosão, devido à exposição do tempo, também é um dos fatores que causa muito defeito aí nos conectores, que por sua vez na parte de corrente contínua do sistema fotovoltaico, e uma crimpagem, né, entre aspas, aí, mal realizada, nem sempre se utiliza a ferramenta apropriada, até a gente comenta muito dos nossos inversores a questão da chave torque no borne, que nem sempre o instalador utiliza, que dirá uma crimpagem, um crimpador, né, para fazer essa conexão corretamente, essa vedação para garantir ali o grau de proteção do conector, enfim, que é um componente interessante no sistema, realmente, a nível de manutenção é prático você ter um encaixe ali via MC4, mas nem sempre isso na prática, até mesmo no Brasil, como a gente sabe que a gente sempre está dando ali um jeitinho, pega um fornecedor A, o B está mais barato, vamos trocar e etc. A gente sabe como funciona na prática. Inclusive, recentemente, com essa norma aí da BNT NBR 16690, tem um item bem específico aí sobre esses conectores de encaixe, né, que diz que não devem ser de outro fabricante, né, deve ser do mesmo tipo, né, além do mesmo fabricante, mesmo modelo, a mesma série, enfim, tem esse item aí na norma que vocês podem consultar também, tá? E isso, lógico, né, vai trazer uma série de questionamentos, de dúvidas para o nosso sistema, porque a vida útil entre esses componentes ela é diferente por causa da capacidade térmica deles, né? E os possíveis resultados disso, né? Que são microarcos elétricos, enfim, centelhas, faiscamento, e também danos, né? Esses danos geralmente não são cobertos pelas seguradoras e pelos próprios fabricantes dos produtos, né? Não tem como garantir uma coisa que foi, a gente entende de uma maneira bem grosseira, tá? Como uma falha de instalação, né? Uma falha de execução, não seguindo as boas práticas ali de engenharia, né? E falando nessa questão de fabricantes diferentes, a gente tem esse estudo aí, tem também a fonte aí embaixo para vocês, de quão alta essa temperatura por conta do mismatch, né? Que é você utilizar fabricantes diferentes, essa incompatibilidade de conexão, isso pode chegar a um ganho aí de 97 graus nessa conexão. Aqui está em Kelvin, né, mas por serem escalas lineares, a gente pode fazer esse paralelo para a escala em graus Celsius, então isso aumenta bastante aí a possibilidade de falha no seu sistema, né? Aqui a gente tem algumas fotos de campo, enfim, desse derretimento do conector, vamos dizer assim, né, devido a essas falhas que possam surgir. E é engraçado destacar, gente, que a questão do MLPE é justamente para ser uma tecnologia favorável à segurança, né? Porque você está trazendo, como a Ariel falou, a eletrônica de potência a nível do módulo. O que isso significa? Que eu não vou trabalhar com uma string de 800 volts no inversor, por exemplo. Eu vou trabalhar com 40, 45, 50 volts por conexão. Então, isso deveria ser um real vantagem, um real argumento aí para sistemas com MLPE, mas a gente sabe que por conta das conexões indevidas isso não acontece, mesmo no nível baixo de tensão, né? Aqui também problema aí de aquecimento, enfim, a corrosão que isso pode trazer e todos os outros fatores que o Ariel já comentou no início da apresentação. Enquanto ele estava apresentando, eu percebi que o nosso chat aqui está bombando, tem muitas perguntas mesmo, inclusive a gente está batendo mais uma vez aí recorde de participação, né, de audiência, e lá o pessoal já comentou, já vi pelo menos uns 5 comentários, né, dizendo que realmente tem enfrentado esses problemas em campo, já pegou situações que teve muita dor de cabeça com o cliente sobre o uso aí de tecnologia MLPE, não pela tecnologia em si, como a gente já falou, são aplicações diferentes, mas porque está embarcado nisso, que são principalmente aí as conexões que são feitas, né? Falando então em conexões, a gente vai apresentar aqui 3 cenários bacanas aí para a gente entender essa diferença do número de conexões que a gente tem. Então, numa parte aqui convencional, né, cada módulo vai receber 2 conectores, né? E você com o sistema lá, pode ser um otimizador, enfim, ou até um microinversor, você já vai ter pelo menos 4 conexões, né? Que é 2 para os módulos e 2 para o seu otimizador, fazendo já com que dobre pelo menos essa quantidade aí de conexões, né?
Então, a gente vai entender nesses 3 cenários como que isso se comporta, né? Então, vamos lá. Para o mesmo sistema que o Ariel falou lá atrás, de 6 kW pico de potência, né? A gente vai usar aí numa média de 20 módulos. Então, lá embaixo, vocês vão ver o comparativo, né? Quando a gente utiliza o inversor padrão, string, você tem lá 21 conexões, né? Uma entre cada módulo, o que chega até o inversor, né? Eu até brinco que eu contei aqui, né? Depois vocês podem contar, dar um print aí. E quando você utiliza lá otimizadores, nesse caso, né, um otimizador para cada módulo que existe essa aplicação, né, você teria pelo menos 61 conexões, né? O que isso representa aí? Grosso modo, quase 3 vezes o número de conexões no sistema convencional. Então, sempre que você ouvir falar em conexões, você vai lembrar desses estudos que a gente apresentou, lembrar das possíveis falhas que isso pode acontecer e tirar as suas dúvidas aí na hora de aplicar um sistema com string inverter ou sistemas com otimizadores, né, ou microinversores. No exemplo 2, a gente reduziu, que aí talvez você deva estar se perguntando, né, mas se eu utilizar menos otimizadores, né, menos microinversores, enfim, então aí a gente teria otimizadores a cada 2 módulos, tá? A gente reduziu a quantidade aí de otimizadores, porém o número de conexões ele continua mais que o dobro, 51 conexões versus 21 conexões. Então, isso ainda traz uma otimização menos eficaz, porque o inversor Fronis ele tem lá um nível de rendimento, né? Pode chegar aí a 98%, enfim, lá no datasheet tem essas informações. E uma coisa que às vezes a gente não vê as empresas que comercializam aí sistemas MLPE especificarem, você tem que definir um exemplo aí de otimizador com inversor, você tem que multiplicar esse rendimento, né? Se um rende 96%, o outro rende 97%, você multiplica isso, você vai ver que está sempre abaixo de usar somente um componente no sistema, né? E, por fim, né, a gente trouxe ainda um cenário menor, né? Vamos utilizar 4 módulos para cada otimizador. Ainda assim, você está no dobro aí de conexões, de 21 para 46. Então, também traz aí essa ideia de otimização menos eficaz, tá? A gente vai falar um pouquinho agora também sobre a garantia Fronis, né? Uma coisa que a gente pesquisou também a garantia de outras empresas que comercializam microinversores, otimizadores, né? A Fronis ela possui a garantia de 7 anos de fábrica, tá? São 2 anos iniciais, mais 5 anos de extensão no SolarWeb gratuitas, tornando aí 7 anos de extensão de fábrica, desculpa, garantia de fábrica, então todas as peças, serviços, enfim, são cobertos pela Fronius, e o que é legal destacar, né, porque a Fronius ela tem mais de 25 anos no mercado fotovoltaico, né, uma empresa austríaca, e os nossos investidores, até chegou já essa pergunta aqui hoje, ele tem uma vida útil de pelo menos 20 anos, tá? Então, a gente consegue garantir de fato essa vida útil, porque a gente tem sistemas operando já há mais de 20 anos, inclusive, em outros países, né? No Brasil, desde 2012, quando a gente começou nossas operações aqui, então já estamos chegando aí a 8 anos de operação em diversos sistemas com IG Plus, por exemplo, que foi a nossa primeira linha comercializada aqui no Brasil, né? E além disso, uma coisa que trouxe muito destaque aí para a gente é que as empresas que comercializam hoje, né, microinversores, otimizadores, eles oferecem lá uma garantia de 12 anos, 15 anos, e tem empresa que não tem nem 8 anos de vida útil, vamos dizer assim, de fundação, né? Até não no Brasil, até na sua matriz, fora do país, né? Então, isso também é uma coisa a tomar cuidado, né? Como é que você vai oferecer a vida útil de um equipamento se sua empresa nem tem essa vida no mercado e você não sabe se esse sistema vai trabalhar a tal vida útil que foi proposta, né? Então, também tomem cuidado com isso quando vocês olharem lá os termos de garantia, né? É sempre legal trazer essa reflexão para a gente comparar todos os sistemas, né? Bom, fazendo aqui uma breve conclusão de tudo que foi comentado aí, a gente percebeu então que com sistemas com MLPE, né, tecnologia MLPE, a gente tem uma quantidade elevada de componentes no sistema, como o Ariel destacou no início, né? Com isso, muitas conexões serão feitas, que é um dos maiores fatores aí quando há algum tipo de incêndio na instalação, né, enfim, como eu acabei de falar, né, maior risco de incêndio, e fica esse questionamento para mim, para você, para todos que estão na equipe aí também no chat, será que o MLP realmente é seguro
à luz do propósito dele, né, de trazer a potência a nível do módulo, assim como ele foi trazido muito lá no mercado americano também com essa ideia, por conta de todos esses problemas aí de incêndio, de conexão. Então, isso tudo fica para a gente realmente, desculpa que a garganta já está secando, fica tudo realmente para a gente discutir, assim, a gente não está aqui para definir o que, que é melhor, a gente até brinca, né? Por que, que a Frones não faz microinversor? Eu sempre uso a pergunta, por que, que a Coca-Cola não faz suco, né? Tipo, ambas são bebidas que a gente gosta de tomar, mas a Coca-Cola investe em refrigerante, outras empresas investem em suco, em bebida alcoólica, enfim. Então, cada uma vai buscar ali dentro do seu segmento ser melhor naquilo que faz, né? Eu vou abrir o áudio aqui para o Ariel, para ele fazer também aí uma consideração final, e a gente segue aí divulgando nossos contatos, daqui a pouco a gente vai ter o nosso sorteio com o Vitor aí. É isso aí, Daniel. Eu acho que a ideia é justamente colocar a reflexão, né, e não apontar que um é melhor e outro pior. Eu acho que assim, as tecnologias todas elas têm o seu lugar, né? Então, assim como em outros tipos de equipamento, né, cada tecnologia tem a sua aplicação. Então, essa é uma das perguntas que a gente ouve muito, né? Por que, que a Frone não tem e tal? É o mesmo motivo da gente não ter, por exemplo, inversores centrais, né? A gente entende que cada empresa tem o seu portfólio, tem o seu foco, né? E cada uma trabalha de um jeito, né? Então, a Fronius, ela sabe que ela é boa nesse tipo de equipamento, e não tem por que ficar migrando e tentar invadir um mercado que também não é dela, né? É, e acho que esses pontos que a gente colocou aqui são bem válidos, né? Até, como você disse aqui, realmente não para de chegar aqui feedback aqui no chat, né, a respeito das aplicações com microinversores, otimizadores. E a ideia é essa, assim, até teve uma dúvida aqui, deixa eu até ver aqui, do Cláudio Tanuri, que ele até comenta isso, da questão dos fabricantes de módulos. Hoje a gente vê até muitos instaladores, quando eles começam a ter um nível legal de instalações, eles começam a importar o módulo de fora diretamente, né? E assim, a gente sabe que existem muitos fabricantes de módulo, né? Mas muitos fabricantes, né? E tem muitos módulos ruins no mercado. Muitos módulos bons, muitos módulos ruins. E assim, não existe essa padronização, tá? E aí, como que eu me asseguro que essas conexões vão ser bem feitas? Como é que eu asseguro? Isso assim, pensando primeiramente, né, que todos os cabos foram crimpados corretamente, está tudo lindo, que não é o caso que a gente vê por aí, tá? E aí, imaginando que todas essas conexões estão perfeitas, ainda você tem esse problema, né, de não saber a origem do módulo, né? Então, você não sabe a origem do módulo, qual é o fabricante desse MC4, né? Então, assim, é complexo, né? Eu acho que, assim, você se coloca numa posição que você está sujeito ao erro, né? Eu acho que ninguém quer ficar sujeito a essa situação. Legal? Mas foi bacana, assim, tem muito feedback aqui a respeito de instalações, principalmente no Norte e Nordeste, falando que não tem sido locais bons para instalação, justamente por problemas com a temperatura, tá? Para quem teve algumas dúvidas aqui também que chegaram, perguntando como a gente comentou, né, se a Franos tinha alguma solução, né? Assim, a gente não tem solução de otimizador, mas se for o caso, né, então vamos imaginar que realmente vocês querem utilizar o otimizador naquela situação específica eu preciso utilizar, porque é uma instalação complexa, a Fronius trabalha com uma parceria, né, com os otimizadores da Tigo, né? A Tigo é uma parceira global da Fronius, e se for inevitável realmente o trabalho com o MLPE, fica a dica, tá? Então, vocês procurarem aí, a Tigo, ela fabrica, a fabricante aí desses equipamentos, né, MLPE, e aí acho que vale a consulta, beleza? Aqui alguns contatos para vocês encaminharem
as dúvidas, tá? Que a gente não conseguir responder aqui no chat. Então, vocês podem encaminhar as dúvidas ou sugestões para o marketing. Aqui apontando a tela do celular, como eu mostrei lá atrás, vocês vão ser encaminhados aí para o nosso canal do YouTube, porque muita gente ainda acabou questionando aqui no chat sobre o Dynamic Peak Manager. Então, lá vocês têm um webinar específico sobre Dynamic Peak Manager, tá? Tem o telefone de vendas e ainda nós temos o suporte técnico, tá? Então, o nosso suporte técnico está aí um novo endereço de e-mail, né? Então, mudou o endereço de e-mail, tá? Só tomem cuidado com isso, é suporte.solar@fruns.com e o telefone 3563-3817, beleza? Não, legal, Ariel, Então, muito bom. é... Oi, acho que teve um delay aqui. Eu vou abrir Não, também, ver pode se o falar, pode falar. Nicolas quer... Não, show. O pessoal já vai comentar aqui, né? Vou ver se o Nicolas quer abrir o áudio dele aí, fazer alguma consideração final aí também para a gente. Opa, acho que talvez ele esteja com algum probleminha lá. Enquanto isso, eu vou apresentar aqui, só fazendo uma breve propaganda aí do que a gente vai ter na semana que vem, tá, gente? Então, a gente vai manter a Webinar Week da Frones em 3 dias, né? Segunda, quarta e sexta, a gente não vai ter nenhum feriado aí para quebrar a semana. Nos 2 primeiros webinars, a gente vai falar sobre os maiores status aí que ocorrem nos inversores, né? A gente pegou o top 10 de status, a gente vai abrir em 2 partes, né? Então, na segunda-feira a gente vai falar desses que vocês estão vendo aí, 568 até o 105, né? Às 3 horas, então a gente vai mudar os nossos horários aí de 5 horas para as 3 horas, tá? E na quarta-feira a gente vai falar os outros 5 status desse top 10. Então, tem muita informação bacana para compartilhar. Esses status, eles vêm de um ranking do atendimento, né, que a gente faz ali no suporte técnico, através lá do CRM, também do nosso aplicativo, que vocês podem baixar, aplicativo do suporte técnico, pelos acessos, né? E lembrando que, já para adiantar, assim, resumidamente, né, nem todos esses status aí, eu diria que todos têm a ver com um problema no inversor, né? Então, é como o inversor ele enxerga a rede AC, como o inversor ele enxerga a rede DC, alguma falha de aterramento, enfim, mas a gente precisa entender como ele lê esses dados, né? Como ele se comporta na rede. E na sexta-feira, com a presença do nosso coordenador do suporte técnico no Brasil, o Tiago Ferreira, ele vai trazer um panorama bem bacana do nosso suporte técnico, tá? Cada vez se diferencia no mercado, né? Não só pela quantidade de técnicos que a gente tem, mas pela capacitação que eles recebem e a quantidade de atendimentos que a gente faz no dia, né? Então, ele vai trazer alguns números, vai falar sobre o programa FSP de empresas autorizadas, enfim, e o que vem pela frente, né? O Nicolas até me deu feedback aqui que o áudio dele tinha dado um probleminha, mas eu vou abrir o áudio para o Vitor. Vitor Vone vai dar uma palavrinha para a gente também. Beleza, pessoal? Tranquilo, muito boa apresentação aí, muita informação importante aí. Acho que o nosso papel aqui, né, como fabricante de equipamento, é expor todas as possibilidades aí para vocês, né? E a gente tem estou respondendo muitas perguntas aqui no chat, eu, o Nicolas, o Thiago, e mesmo assim a gente não está dando conta de responder tudo aqui. Então, o nosso papel aqui mesmo é expor, né, quais as principais características, os benefícios, e aí a tomada de decisão ela vai ser integralmente aí de vocês, né? Vocês que vão montar a solução, vocês que vão projetar os sistemas. Então, nosso papel é mostrar as melhores opções para vocês e deixar bem claro, né? O pessoal já comentou aí que a gente não está desmerecendo uma solução ou outra, né? A gente está mostrando prós e contras de todas as soluções. Então, aí vai depender do seu projeto, vai depender de como você vai montar a sua instalação aí. E aí teve um pessoal que comentou aqui, né? O pessoal da região norte, inclusive, da região nordeste, sobre a aplicação, né? Tanto de inversores quanto dos MLPEs nessas regiões mais quentes, né? E aí teve uma pessoa aqui que comentou que realmente os componentes eletrônicos, né? Os equipamentos eletrônicos, eles sofrem bastante aí devido à alta temperatura, né?
E aí, quando você pensa, né, nessa questão de você ter um componente eletrônico, né, no caso o MLP, mais próximo ainda ali do módulo, né, você eleva muito essa temperatura, você diminui bastante a vida útil do componente também, tá? Então, é mais um comentário aí que o pessoal aqui do chat colocou. Achei legal destacar isso aí, tá bom? Valeu, Daniel. Show, muito obrigado, cara. Legal. Vou deixar o áudio aberto aqui se o Ariel, o Thiago ou o Nicolas quiserem fazer algum comentário. Enquanto isso, a gente já está preparando aqui o nosso sorteio. Sim, Daniel. Veio algumas dúvidas. Eu até tratei desse assunto lá no início, né, e em algum determinado ponto ali da apresentação, sobre o Rapid Shutdown, né, que é o desligamento, né, dos módulos. A Frônios possui esse equipamento, tá? Porém, ela possui esse equipamento nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos existe uma norma, né, que pede esse tipo de situação. Por isso que nós temos esse tipo de equipamento lá. Aqui no Brasil não é o caso, tá? E na Europa também, muito por conta do estudo que foi mostrado, né? Se a gente for analisar realmente quais são os casos de incêndios causados por sistemas fotovoltaicos, é muito pouco, tá? É menos de 1%, não chega nem 0,5%, tá? É muito menos do que 0,5%. Tá? Então, assim, não justifica um investimento em um tipo de equipamento para isso, né? Que, de fato, o funcionamento dele é por essas questões de segurança, né? Então, a gente entende que realmente não justifica, tá? Por conta disso, né? Agora, estamos livres dos incêndios? Não estamos livres dos incêndios, muito porque o mercado brasileiro ainda é um mercado imaturo e é um mercado novo, tá? Então, assim, nós temos nos deparados muito com esses problemas, justamente problemas de conexões, né? A gente tem contato aí com o pessoal das universidades, instaladores, etc., e muitos dão esse feedback de terem encontrado cabos, cabos danificados, cabos mal crimpados, conexões mal feitas, conexões corroídas, enfim. Então, é mais um ponto de amadurecimento do mercado, né? Ter profissionais bem qualificados, para aí sim a gente ter uma interpretação melhor de outros problemas, passar para outros assuntos. Por enquanto, o mercado ele está nesse ponto, ele precisa se aperfeiçoar ainda muito mais, ok? Teve algumas pessoas também comentando aqui. Ariel, Pode falar, Vitor. oi, posso fazer um comentário aqui? Pode. Legal. Eu só chamando aqui que eu falei dessa questão da temperatura, né? Que teve uma pessoa que comentou, né? Região Nordeste. Aí, após o meu comentário, outras pessoas também colocaram aqui, né? Então, o Wendel, ele é lá de Goiás, o Algenário também comentando aqui que eles já tiveram problemas, né? Com os componentes eletrônicos muito próximos ao módulo aí, que causa a gente sabe que vai ser um local onde vai ter uma temperatura elevada, né? Isso dá uma diminuída boa na vida útil. Então, o pessoal, depois que eu fiz o comentário, o pessoal falou que já tive esse tipo de problema, tal. Então, para vocês verem que é comum, né? É uma falha que a gente está suscetível a esse tipo de falha mesmo, né? É isso aí. Obrigado, Ariel. Valeu, Vitor. Tiveram algumas pessoas aqui realmente tratando muito desse assunto da temperatura, né? Das conexões. Então, essa falsa impressão de que você vai ter um sistema mais seguro, tá? Justamente, se você tem um sistema teoricamente mais seguro com profissionais ruins, não adianta, tá? E a gente mostrou que, de fato, o sistema não é mais seguro, ok? Também tiveram algumas pessoas comentando que o comparativo não é válido, né? O comparativo é válido, sim, né? Afinal de contas, você está vendendo para o seu cliente um sistema de energia solar, né? O seu cliente final que não entende de energia solar, o que ele vai enxergar? Né? O que ele enxerga? Ele enxerga o painel no telhado dele e o quanto a conta de energia dele vem reduzida. Tá? Então, no final das contas, o funcionamento, agora, tecnologia, etc., não importa. O que ele quer é o resultado. Né? Então, assim, comparando resultados,
e performance, tá? A gente mostra que é melhor, tá? Então, o comparativo é válido, sim. Mais alguma consideração, Daniel? Está tudo certo aí para o Não, por mim tá sorteio? ok. Acho que a maioria dos temas das perguntas foram respondidos, apesar de terem mais perguntas aqui, mas são do mesmo tema que já foi abordado, né? Para a gente não se estender muito aí no horário, né? Amanhã também teremos aí, mesmo que de casa ainda, né? Um feriado. Vou abrir acho para o Vitor aí, então, fazer o tão esperado sorteio, tá? Do inversor e vamos acompanhando aí. Ô, beleza, agora chegou a hora boa, né, pessoal? Pré-feriado aí, amanhã é dia do trabalho, o cara que ganhar aí já vai comemorar com o inversor já. Mas é isso aí. Primeiro eu queria agradecer, né, pela participação de todo mundo aí. A gente ainda está respondendo muitas questões aqui no chat. Parabenizar quem conseguiu acompanhar todos os dias dessa semana aqui. Então, a gente sabe que para participar do sorteio tem que ter assistido os 3 dias, tá? Então, a gente está com a lista aqui com só quem realmente assistiu. Parabenizar também quem tem conseguido acompanhar desde o início, né? A gente está indo agora para a sexta semana. Vocês viram que semana que vem tem uns temas bem legais aí também. Então, vai ter sorteio também semana que vem. Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, outras novidades, tá? Deixa eu projetar minha tela aqui para o sorteio. Beleza, muito bem, pessoal. Então, só vou pedir uma ajuda do Daniel aí para ele confirmar se está vendo a minha tela. Sim, tô vendo sim, tá legal. Tá dando uma falhadinha aqui no início, mas já já vai renderizando aí para todo mundo. Ah, beleza. Então, só lembrando, pessoal, hoje a gente vai ter 2 sorteios, né? A gente vai sortear um kit e a gente vai sortear o inversor, tão aguardado inversor. Lembrando que a equipe de marketing vai entrar em contato com os ganhadores aí para dar seguimento aí nos procedimentos de entrega e tudo mais, tá? Então podem ficar tranquilos que a gente tem todo o registro aqui do nome e e-mail do participante e a equipe de marketing da Fronius entra em contato. E lembrando também que a gente vai sortear aqui, mas a pessoa tem que estar online ainda, hein? Então, os especialistas aí do Instituto Datafronius vão fazer o check ao vivo aí para ver se a pessoa está online, tá? Muito bem, então vamos primeiro fazer o sorteio do kit Fronius, tá? Então, olha só, aqui está a lista de participantes que participaram dos 3 dias, tá? Então, aqui só vai aparecer o nome, vou correr a lista aqui para vocês, só vai aparecer o nome de quem assistiu os 3 dias de webinar, tá? Tem muita gente aí que só conseguiu assistir um dia, assistir 2 dias. Hoje, por exemplo, aí, recorde de público, né? Então, você vê que é um tema bem legal, né? Um tema que atrai bastante a curiosidade do pessoal, tá? E vale Então, lembrar muito também, né, bem. Vitor, que muita gente se inscreveu, mas não assistiu, né? A gente tem tido aí, só para vocês terem uma ideia, a gente tem tido aí a média de 250 participantes por webinar, né? Então, assim, e muitos deles, a gente chega aí, por exemplo, a 400 inscritos e muitos não acabam não comparecendo, né? Então, por isso que essa lista ela é mais restrita, tá? A gente pede também a ajuda de vocês aí no compartilhamento, vocês mandarem para os colegas aí de empresa, manda para todo mundo, porque é um conteúdo bem legal, né? A gente está trazendo muita informação para vocês, principalmente nesse período que a gente está passando, né? A ordem da nossa matriz na Áustria, né? Todo mundo está isolado, todo mundo está em home office, mas a gente não pode parar, né? Então a gente quer o máximo fortalecer os nossos parceiros, né? E vocês que estão aí, vocês são nossos parceiros, tá? Então a gente depende exclusivamente aí da ajuda de vocês para divulgar, para que vocês participem, para que vocês enviem dúvidas. Para nós é muito legal, tá bom? Então vamos sortear primeiro o kit da Fronius, tá? Então vamos ver quem vai ganhar o kit Fronius. Primeiro sorteio.
Vamos lá, vamos ver quem vai ser o grande vencedor do Kit Fronius. Robson, da Solar Center, lá do Rio Grande do Sul. O pessoal me ajuda aí para checar se ele está online, por favor. Se você Assim, estiver Vitor. online, o Robson já está mandando lá no Robson chat. Valeu, tá Thiago. presente. Então, parabéns, Robson. Vencedor aí do kitzinho Fronius, tá? Então, o pessoal do marketing vai entrar em contato com você aí, tá bom? E agora a gente vai sortear o inversor, hein? Olha lá, clima de Parabéns, tensão. Robson. Ô, Vitor, peraí, não sorteio ainda não. Vamos lá. Tem que ter a musiquinha, né? Solta o E som rufem os aí. tambores aí, né? Vamos lá. Vamos lá, pode sortear aí. Pode sortear? Então vamos lá. Então vamos sortear aqui. Vamos ver quem vai ganhar o inversor. Vamos lá. Lembrando que tem que estar online, hein, pessoal? Se não tiver online, a gente sorteia de novo, hein? Jonathan Bervian. Jonathan, se estiver online, já manda um oi aí no chat, já dá um grito aí pra gente. Pessoal checando Acho se ele que tá não tá online. online não, hein? Não tá online? Não está. Tá sim, gente. Não Espera tá. aí, tá sim. Jonathan tá aqui. Embaixo tem a Joyce aí, tem o Jonathan. Tá aqui, ó, mandou mensagem no Opa! chat aqui, ó. Tá aí, tá aí. Opa! É isso aí, Jonathan. Quase, Opa, hein, Jonathan? quase, hein? Não, mas é isso aí, cara. Parabéns, Jonathan. Você é o grande vencedor aí do nosso inversor. Então, a equipe do marketing vai entrar em contato com você para fazer os trâmites Parabéns. aí de envio do equipamento. Parabéns. Parabéns a todos os participantes, tá? Então, continuem ligados com a gente aí, continuem participando. Semana que vem tem mais. Um bom feriado para todos vocês, tá? Uma boa sexta-feira aí. Quem for descansar, descansa. A gente sabe que muita gente ainda vai trabalhar, tá? Mesmo de casa aí. Fiquem bem, tá bom? Ariel, Daniel, se vocês quiserem fazer um comentário final aí também, agradeço a participação Eu de queria, todos aí. queria agradecer aí, porque o pessoal tem disponibilizado o tempo para assistir os nossos webinários, tem se aprofundado um pouco mais nos conteúdos que em tempos normais realmente a gente não conseguiria fazer devido à nossa rotina, né? E para quem não, de repente ficou triste aí que não conseguiu ganhar, eu peço que vocês fiquem atentos, esse mês vai ter mais, tá? Então esse mês todo nós vamos fazer webinars toda semana, tá? Então a gente vai manter aí essa frequência de 3 webinários por semana, né? A gente vai ter uns temas diferentes, uns temas legais aí para esse mês, e convido a todos para participar. Agradeço mais uma vez, bom feriado, até a próxima, até semana que vem. Falou, pessoal. Bom feriado a todos. Até semana que vem. A gente vai deixar aqui uns 3 minutinhos aí de chat ainda, sem áudio, tá? Só para retirar as últimas dúvidas aqui. Muito obrigado. Uma boa semana aí para vocês.